Olá, bom dia, pessoal. Todos bem? Peço que aguardem só mais um segundinho. O Kleber já vai entrar, participar, já vai poder esclarecer sobre a apresentação para vocês, ok? Só mais um minutinho, por favor. Capitão, você já fez essas reuniões aqui, capitão? Pessoal, bom dia. Acho que estava no mudo aqui. Bom dia a todos, obrigado pela presença. A ideia dessa live de fevereiro é a gente falar dos resultados de 2020, as perspectivas para 2021 e a gente comentar um pouco do nosso projeto a respeito do Plano Família. Tá? Eu vou colocar uma apresentação para vocês e a gente vai discorrer, vou procurar ser breve nessa apresentação, para que vocês depois possam tirar eventuais dúvidas, tá? Fiquem à vontade depois da minha explanação, para fazerem perguntas, enfim, o que quiserem saber a respeito da Inovar. Tá? Vou colocar a apresentação, e aí a gente vai tocando nesses tópicos. Então, essa é a nossa segunda live, né? A gente fez uma em dezembro, que foi uma live mais institucional, que a gente explicou, deu um detalhamento de como está funcionando a Inovar, os projetos, a parte de governança. E essa live a gente vai falar um pouco do que foi o resultado de 2020, né, as perspectivas para 2021, e o projeto do Plano Família, que nós fizemos uma introdução na live anterior. Entrando na parte de resultado, a gente vai falar só um pouquinho, rapidamente, do cenário, né, que a gente enfrentou. Foi um ano extremamente desafiador, né? Lá em fevereiro, já teve, no começo de fevereiro, a notícia lá na China do coronavírus, e depois, lá para o final de fevereiro, a gente já teve um caso aqui no Brasil, né? E em março foi decretada a pandemia global. Então, isso fez com que o mercado impactasse fortemente os mercados financeiros, né? A gente começou o ano com 115 mil pontos na Bolsa, em março caiu para perto de 60 mil pontos, né? E depois, ao longo do ano, foi se recuperando, né? Isso trouxe enormes custos para a sociedade, né? Principalmente em termos de vidas, e na parte econômica afetou fortemente o PIB global, né, com a desaceleração da economia, né, a economia funcionando de uma forma muito mais limitada, né, com pouco fluxo de pessoas, de recursos, afetando até a questão, principalmente a questão do desemprego, né. Frente a esse cenário, os bancos centrais fizeram fortes injeções de recursos, né, para tentar segurar a queda, né, da atividade econômica, né, mas foi inevitável um choque muito grande na parte de demanda, né, e depois, posteriormente, na parte de oferta, que acabou pressionando a questão da inflação. No lado político, a gente teve, olhando no cenário local, né, a gente percebeu uma baixa capacidade de articulação do governo, então o governo com muita dificuldade de colocar a sua agenda em pauta no Congresso, né, a questão das reformas econômicas, para conter, né, a questão fiscal, né, isso também é uma questão que a gente vai estar olhando de perto em 2021 também. Então, aqui nessa parte de baixo, a gente tem as expectativas da Selic, né, que é a taxa de juros básica da economia, do IPCA, que é a inflação oficial do governo, né,
E aí a gente percebe que começa um ano uma Selic, uma expectativa alta, né, de Selic, e com o agravamento da pandemia... Oi? Kleber, desculpa, Oi. Mas você não está apresentando alguma coisa? Não está aparecendo o trabalho. Não está compartilhado. Pode compartilhar? Oh, desculpa. Peraí. Está aparecendo agora? Não. Quer que eu coloque a apresentação aqui, Kleber? Quer que eu... Agora sim, agora está. Está aparecendo? Agora está aparecendo, Kleber. Obrigado. Por favor, me avisem, caso tiver algum problema técnico, me avisem. Eu vou retomar aqui. Então, a gente estava falando da parte de resultados, né? Então, do cenário, né, de Covid, né, que a gente destacou a questão lá na China, né, no início de fevereiro. Depois a gente teve já um caso aqui. E aí eu estava mostrando inicialmente esse gráfico, né, do Ibovespa, que começou o ano com 115 mil. Em março, com a decretação da pandemia global, a gente foi para perto de 60 mil pontos. E aí, ao longo do ano, foi retomando, né, e fechou em 119 mil pontos. Então, foi um ano bastante volátil, né? A gente vê também o impacto no dólar, que começa com R$4 e termina em 5,20. Né? Eu destaquei aqui também a questão da atividade global, que desacelerou fortemente. Acho que provavelmente a gente nunca teve isso na história, né? Uma desaceleração tão forte, né? E os bancos centrais entrando com muito recurso, né, para tentar segurar essa queda do PIB, né? Mas mesmo assim o impacto foi muito forte na demanda, e depois a gente teve um choque de oferta que pressionou a inflação, né? Eu estava mostrando esse gráfico que mostra a evolução das expectativas de mercado da Selic, que é a taxa básica de juros, e o IPCA, que é a inflação básica, né, da economia. Então, a gente teve um início de ano com 4,5%, né, de expectativa, e isso foi caindo por conta da pandemia. Obviamente, o Banco Central optou por dar um estímulo econômico, né, para tentar arrefecer essa questão da crise da pandemia, e aí a gente fecha o ano com 2%, e o IPCA também cedeu com a queda da demanda, né, mas com os estímulos econômicos, auxílio emergencial, né, você tem aí uma demanda represada, né, de consumo, principalmente da população de baixa renda, e com esses estímulos houve uma pressão inflacionária mais para o final do ano, né, que deu esse repique aqui, que o IPCA fechou em 4,36%, e o INPC, que é a base da nossa meta, foi além disso, fechou em torno de 5,40, 5,45. Né? Então, assim, você teve uma pressão muito forte de inflação mais no final do ano. A parte de resultados, a gente teve um retorno de 6,7% no ano, né? Lembrando que em março a gente chegou no acumulado do ano a ficar quase 5% negativo. Tá? Teve uma rentabilidade negativa em fevereiro, e em março isso se agravou por conta da pandemia, né? A bolsa caiu quase 40% aí no acumulado do ano, e aí a gente chegou a ficar 5% negativo, mas depois, ao longo do ano, fomos retomando e fechamos em 6,7%. Não conseguimos superar a meta atuarial, que era 9,7%. A meta atuarial é INPC, que foi 5,45%, mais 4,07. Então, uma meta bastante forte para esse cenário, né? Mas, a gente olhando os demais indicadores de mercado, o CDI, que é a taxa básica de juros, né, que é atrelada à taxa básica de juros, o Ibovespa, né, a própria inflação e a média dos PGBLs, que são os produtos que os bancos e seguradoras oferecem para a Previdência, a gente teve um resultado bastante satisfatório, tá? Dentro até do nível de risco que a gente toma, né, que a gente assume, a gente teve um resultado bastante satisfatório.
Os principais movimentos que a gente destaca, né, nesse ano, a Bolsa praticamente não se alterou, né, na queda lá, quando caiu muito, a gente comprou um pouquinho, e depois voltou, a Bolsa voltou muito rápido, depois de abril, maio, teve uma retomada muito forte, a gente recuou um pouco, vendeu um pouco, e aí a gente acabou fechando em torno de 15%, né, a alocação. A gente fez a venda do imóvel também, que foi um evento relevante aqui da parte de investimentos, que representava 6,4% do patrimônio, né? Esse recurso, parte foi alocado na renda fixa, que aumentou de 63 para 65, e parte para estruturados, né, que a gente chama, que são os multimercados, que a gente aumentou de 8,1 para 10,8. Aí você teve um aumento da parte de investimento no exterior, de 7,4 para 8,7. Isso é mais por conta da valorização cambial, tá? A gente não fez nenhum movimento relevante nessa parcela do nosso portfólio. E da parte estrutural, né, da composição dos nossos investimentos, a gente fez uma alteração importante, que foi constituir um fundo exclusivo, que investe lá no exterior, que aumentou ainda mais a nossa diversificação em termos de investimentos. Antes a gente tinha investimento no exterior, mas era só focado em ações lá fora. Agora a gente já tem outros produtos, outros ativos que esses fundos que estão dentro desse nosso fundo exclusivo, eles investem. Então, eles investem em bonds de seguradoras, empresas de tecnologia. Então, assim, tem uma diversificação muito maior do que a gente tinha antes. Então, isso ajuda a gente a reduzir risco, né, para gerir o portfólio, e possibilita que a gente avance cada vez mais no processo de diversificação dos investimentos. Aqui é um pouco do resultado do investimento do imóvel, né, que representava 6% do patrimônio, né. Aqui a gente fez um histórico, né, do investimento, né. Em maio de 2015, esse imóvel foi adquirido por 58 milhões, e no mesmo instante foi firmado um contrato de aluguel de 10 anos, né, com a empresa Trilog, com um valor mensal de aluguel de 406 mil. Tá? Isso previa mais ou menos um retorno de inflação mais 0,7 ao mês, que dá em torno de uns 7% ao ano. Tá? E ao longo do processo de investimento, em setembro de 2017, a gente teve a interrupção no pagamento dos aluguéis, né, que foi retomado em agosto de 2018, com a recuperação judicial da locatária. Tá? E aí, em dezembro de 19, a gente recebeu uma proposta, a gente já, há um ano e meio, mais ou menos, a gente já estava buscando um possível comprador para esse imóvel, e em dezembro de 2019 a gente recebeu uma proposta, foi a melhor proposta que a gente recebeu durante esse período, e o Conselho Deliberativo aceitou, né, a venda do imóvel pelo valor bruto de 63 milhões, tá? E em janeiro, a Trilog decidiu sair do imóvel, ela nos devolveu o imóvel, e a gente, a partir de janeiro, começou a incorrer em despesas operacionais, né, para a manutenção do imóvel, tá? Que resultou num total de 928 mil de despesas de janeiro a julho de 2020. Então, assim, foi importante a venda desse imóvel, a gente vendeu por 60 milhões líquido, né, 63 bruto, na verdade foi 62 milhões e meio bruto, e resultou em 60 milhões líquido, porque aqui a gente teve uma redução, mas a gente acertou na comissão, diminuiu a comissão da corretora, e ficamos com o mesmo valor líquido lá que foi definido em dezembro de 2019. E aí os compradores foram duas empresas, um fundo imobiliário da gestora 20, que é especializada, tem um fundo específico de logística, né, então eles adquiriram parte desse imóvel, e a outra empresa foi a Fullwood, que é uma empresa também especializada em galpões, né.
O resultado geral desse investimento foi uma taxa interna de retorno de IPCA mais 2,45%. Então, mesmo com essa questão da inadimplência dos aluguéis, a rentabilidade ficou acima da inflação. Tá? Aqui é um pouco mais da análise da rentabilidade de 2020, né? A gente, como eu falei, a gente performou em 6,7% no ano, a média das entidades ficou em 7,1%, tá? A gente teve por conta também da venda do imóvel, o imóvel estava avaliado num valor um pouco acima do valor de venda, então a gente teve um decréscimo também na rentabilidade por conta da venda do imóvel, mas diante das despesas que a gente estava tendo, a mão de obra, né, de manutenção, então a gente foi uma decisão acertada a venda do imóvel, e frente à média dos planos de bancos, a gente está muito acima, né, quase 4 vezes acima, e a meta atuarial de 9,7, que foi muito forte por conta da inflação. Aqui também tem influência de vários fundos de pensão que tem uma característica diferente da nossa, né, que a gente chama de planos de benefício definido. O que é isso? São planos que no investimento eles carregam eles têm uma posição muito alta de títulos atrelados à inflação, e que eles podem manter na curva, eles não sofrem oscilação. Então, tem muito impacto disso, né, por conta da inflação alta, então isso ajudou esses fundos a performarem, terem essa performance de 7,1%. Mas quando a gente compara a Inovar aqui com os mais comparáveis, que são essas bolinhas amarelas, aqui a gente tem o retorno, e aqui a gente tem o risco. Então, o melhor dos mundos, a gente está mais ou menos nessa zona aqui. Tá? Então, no ano, a gente está posicionado aqui, a gente se compara mais com esses amarelinhos, que são os que a gente chama de contribuição definida, né? Que o benefício ele é baseado no saldo acumulado pelo participante, que é a maior parcela que a gente tem do nosso portfólio. Então, se a gente olhar, a gente está muito bem posicionado, né, frente aos demais fundos de pensão com características semelhantes. Se a gente olhar na janela de 3 anos, que é a nossa estratégia mais focada para longo prazo, a gente já está no que a gente chama no quartil mais apropriado aqui, que seria o que envolve menor risco e maior retorno. Então, a gente já está aqui bem posicionado, isso é muito difícil a gente ficar nesse quartil, então, assim, a nossa performance de retorno relacionado a risco, ela tem sido bastante satisfatória. Então, a gente preza muito a gente luta para estar sempre aqui nesse patamar, porque é aqui que figuram os melhores fundos de pensão da indústria. Perspectiva para 2021, né? O que a gente está vendo? A gente tem essa questão da imunização, né? Em massa, então a gente vê aí dificuldade de avanço nessa questão de procurar imunizar o mais rápido possível a população, então isso deve impactar um pouco a atividade econômica, mas à medida que a população, tanto no Brasil quanto no mundo, for imunizada, a tendência de você ter um crescimento econômico mais sincronizado, uma retomada, né, da atividade, e frente a isso, você também tem um esforço dos bancos centrais, pelo mundo, aqui no Brasil também, de ter cautela na hora de reduzir os estímulos econômicos, para que a recuperação ela seja mais vigorosa. Então, a gente está de olho nessa questão da atividade, porque é importante, tem essa questão da segunda cepa aí que está proliferando também, então a gente está de olho nisso. E aí, por outro lado, você tem a inflação em juros, né, pressão de curto prazo com relação à inflação. A gente tem conversado com vários gestores, eles têm falado que a inflação ela deve continuar ainda alta no primeiro semestre, mas no segundo ela deve começar a arrefecer.
Então, no curto prazo, você tem essa questão da inflação, e aí fica a questão também do Banco Central agir ou não frente a essa questão da inflação. Então, há gestores que dizem que o Banco Central deve subir a taxa de juros, né, para controlar a inflação. Já a outra vertente que diz que, se subir juros, pode impactar na retomada da economia, né? Então, tem esse dilema no mercado, o mercado está meio dividido quanto a isso, então a gente está de olho para poder atuar e acompanhar de perto aí o nosso portfólio de investimentos. Na parte de câmbio e fluxo, a gente tem um aspecto favorável aí por conta da desvalorização cambial nossa, então isso favorece a pauta de exportações, né? E aí você tem também a questão da liquidez global, né? Tem muito dinheiro injetado na economia, então uma retomada gradual da economia, isso pode estimular a entrada de fluxo de recurso estrangeiro no nosso país, e aí pode fomentar também a valorização, principalmente na Bolsa. Então, a gente está de olho também nessa questão cambial de fluxo. Kleber, só uma parte, se você puder clicar nessa opção de ocultar, porque fica uma barrinha na frente do texto aqui, está inibindo. Perfeito, obrigado. Imagina. Tem o lado fiscal, que é o que eu tinha comentado inicialmente, né, o agravamento da dívida pública. A gente já tinha uma situação muito difícil de dívida pública brasileira, né, antes da pandemia. Com a pandemia, isso se agravou por conta dos estímulos, né, obviamente necessários, e agora tem essa questão de lidar com esse novo patamar de dívida pública, né? Então, a questão é o quanto isso é sustentável, né? O governo vai conseguir avançar com as reformas para poder minimizar, né, essa questão da dívida pública. Então, são essas questões que o mercado acompanha de perto, né? Principalmente essa semana que teve a eleição lá no Congresso. Então, foi positivo, porque o governo conseguiu eleger seus candidatos nas duas casas, né? Mas a gente precisa acompanhar de perto se o governo vai conseguir colocar a sua agenda na pauta do Congresso, né? Principalmente essa questão de reforma tributária, enfim, para a gente ver se a questão da sustentabilidade da dívida pública a longo prazo. É isso que o mercado vê, principalmente o investidor estrangeiro. E na parte de exterior, né, você tem a China, que é o único país que em 2020 deve apresentar crescimento econômico, né, porque ele conseguiu lidar muito rápido com a questão da pandemia. E você tem também a questão lá nos Estados Unidos, né, com a eleição do Joe Biden, que ajuda a questão global em termos de comércio, né? Os fluxos comerciais tendem a melhorar, né, com o arrefecimento da forma como os Estados Unidos estavam atuando no mercado internacional, né? Então, a tendência é você ter um fluxo comercial mais fluido, né, e isso ser positivo para a economia global como um todo. Aqui a gente coloca um pouco da nossa política de investimentos para esse ano, né, as principais alterações. Então, a gente teve um aumento na parte de renda fixa. Principais mudanças, né, a gente aumentou estruturados são os multimercados, né, a gente fechou o ano perto de 11% de multimercados, a gente deve elevar isso para 15%. Por outro lado, a gente está diminuindo a parte de bolsa, que era 16% a meta para 2020, e a gente deve alocar em torno de 12,5%, 12,60% aí nesse ano, tá? Para esse ano, em torno de 12,60%. Exterior, a meta era 8%, a gente está cravando em 9%. O interessante é que a gente tem aumentado o nosso processo de diversificação, e aqui é importante que a gente tem dado mais peso para outras classes de ativos, né? A tendência é cada vez mais a gente ir alocando recursos nessas outras classes. A renda fixa
se a gente continuar num cenário de taxa de juros muito baixa, a tendência é aos poucos ir diminuindo esse tipo de alocação, né? Porque para você tentar buscar mais retorno, você vai ter que correr um pouquinho mais de risco. E aí, para correr mais risco e não elevar excessivamente o nível de exposição, né, de volatilidade, a gente tem que diversificar em mais classes de ativos, né? Então, a gente até abriu a opção na nossa política de alocar em outros ativos, fundos imobiliários, fundo de investimento e participação, mas são, assim, se tiver alguma oportunidade extremamente interessante, a gente entra nesses ativos, mas por hora a gente deve ficar restrito a essas classes de ativo, tá? Aqui é um pouco de como fechou o mês de janeiro, né, a alocação, né, 718 milhões está em renda fixa, distribuídos em títulos públicos, privados e cotas de fundos de investimento. A gente está diversificando, a gente vai ter mais fundos aqui atrelados à inflação, que é bastante interessante para a gente. Nessas duas parcelas aqui de público e privado, a gente tem basicamente títulos que a gente comprou lá atrás, que remunera IPCA mais 6%, isso tem em torno de uns 38%, mas isso tende a diminuir ao longo dos anos, né, porque a gente não pode mais comprar títulos públicos e marcar, que a gente chama de marcar na curva, né, que não sofre a volatilidade, né, a gente mantinha o ativo na carteira até o vencimento, e a gente não sofria a volatilidade. Agora não, agora a gente, se a gente comprar títulos públicos, a gente sofre a questão da volatilidade, então a gente tem que ser muito cauteloso na questão de compras de títulos públicos daqui para frente. A parte de ações, a gente tem 90% da alocação hoje são fundos de índice atrelado ao Ibovespa, e 10% são ações diretas mesmo, que a gente selecionou algumas ações. Essa estratégia a gente vai alterar esse ano, a gente tende a migrar para fundos de ações, que tenham gestão mais ativa, tá? E também contemple uma estratégia de proteção. Então, eventualmente, esses fundos eles vão comprar ativos para proteger o portfólio em uma eventual queda do mercado acionário. Então, a ideia é a gente sofisticar um pouco mais essa questão de renda variável, a gente tentar obter retorno acima do Ibovespa no longo prazo. Na parte de estruturados, a gente tem cotas de fundos multimercados, né, que representa 116 milhões, então isso deve aumentar para uns 160 milhões, com o aumento de alocação nessa parcela de multimercado. São fundos que operam vários mercados, dólar, moedas, outras moedas, juros aqui, juros lá fora, então, assim, eles têm uma gama muito maior de instrumentos para poder entregar retorno, né, diante dessa taxa de juros muito baixa. Então, a gente tem que buscar outras estratégias para diversificar o nosso portfólio. A gente também estava focado em estratégias mais macro, né, porque dentro do multimercado você tem várias caixinhas também de estratégias. Então, a gente vai tentar também diversificar um pouco mais a estratégia dentro de estruturados, procurando abarcar outras modalidades aí de alocação, para tentar diversificar ainda mais o nosso portfólio. E na parte de exterior, a gente tem um fundo exclusivo, como eu já falei, um fundo mais diversificado, né, que tem a exposição em dólar, que também nos ajuda quando você tem um momento muito ruim de bolsa. O dólar geralmente opera do lado inverso, então contribui para a gente reduzir o risco do portfólio. Então, em janeiro, a gente fechou com um patrimônio de 1 bi e 79 milhões. Agora a gente vai falar um pouquinho do Plano Família, né? Plano Família Inovar. A gente teve aprovação em dezembro do Conselho Deliberativo para a criação do plano,
né? Esse plano, só recapitulando, ele é um plano que será oferecido para os próprios participantes do nosso plano atual e também para os seus familiares, até o 4º grau. E se os familiares entrarem, né, por exemplo, eu posso convidar o meu primo para entrar. Meu primo entrando, ele pode convidar um primo dele que não tem nenhuma relação comigo. Então, ele pode convidar um parente dele até o 4º grau. Então, isso pode dar uma capilaridade bastante interessante para a gente. A gente conta também com a participação de vocês nessa questão de fomentar esse novo plano, né, porque é importante, é um jogo de ganha-ganha. Quanto mais gente tivermos na Inovar, a gente consegue reduzir os nossos custos, né? A gente consegue ganhar escala. Então, para a gente é muito importante, todos saem ganhando com a possibilidade de mais pessoas entrarem na Inovar, né? A contribuição a gente vai deixar em aberto, né? Então, as pessoas vão poder optar por quanto elas quiserem contribuir. A gente vai ter uma opção de seguro, então, a pessoa vai poder optar por pagar um seguro, como se fosse um seguro de vida, e aí, em eventual caso por exemplo, de falecimento, se a pessoa contratou uma pólice de 500 mil, esses 500 mil, ele entra na conta dele na Inovar, e aí os beneficiários podem receber uma renda em cima desse valor aportado pela seguradora. Vai ter também a opção de benefício temporário, é um plano bem mais flexível do que o que a gente tem, né, patrocinado pelas empresas. Então, você vai poder fazer um resgate antecipado ou receber uma renda durante um período. Isso vai ser bastante interessante por conta desses novos modelos de contratos, né? Muita gente trabalhando freela, CNPJ, então isso ajuda, né? Às vezes a pessoa está sem renda em um determinado momento, ela usa um pouco, depois ela volta a trabalhar, volta a contribuir, então tem um pouco mais de flexibilidade nessa questão. A gente vai colocar a adesão online também, que é um facilitador aí para as pessoas aderirem. É mais uma opção de investimento, né, para quem já está no plano atual, inclusive em termos tributários, às vezes a pessoa está no regressivo, no plano patrocinado, ela quer ter um montante no progressivo para abater alguma despesa, então ela pode entrar nesse plano para ter esse benefício fiscal, e também ela pode portar, se ela tiver PGBLs em bancos, em seguradoras, enfim, em assets, ela pode também trazer esse recurso para esse novo plano, tá? E aí a questão da nossa qualidade, né, que a gente tem um atendimento personalizado, a gente tem uma rentabilidade bastante interessante, bem acima da média de mercado, então por que não oferecer isso para mais pessoas, né? Então essa que é a ideia desse plano, tá? Agora a gente está em fase de levantamento de documentação para envio para a Previc, né, que é o órgão regulador, né, para pedir a aprovação de criação desse plano, e também negociação com a questão do sistema, né, que a gente precisa de fazer implementação na parte sistêmica, para poder colocar esse plano de pé. Era isso que a gente tinha por hora. Queria abrir aí para vocês, para perguntas. Fiquem à vontade para fazerem perguntas. Eu agradeço a presença de vocês. Queria também agradecer toda a minha equipe aí pelo esforço deles durante o ano de 2020. Foi um ano muito, muito difícil, né? Agradeço também aos conselheiros, estou vendo o Robson aí também presente, pelo apoio de todos aí, por terem apoiado todos os nossos projetos. Dou a palavra ao Robson, se você quer falar, fica à vontade. Eu só ia comentar para você acrescentar aquele detalhe que, inclusive, a gente falou na reunião do Conselho Fiscal, que é a opção de portabilidade para esse plano. Fazer portabilidade de outro plano para esse, entendeu? Então, é o que eu comentei, você pode portar de outros planos, por exemplo, de bancos, seguradoras,
para esse novo plano. Então, é interessante, porque os planos de banco geralmente têm uma performance muito baixa, né? E reforçando só que em caso de portabilidade não existe incidência de imposto de renda, é sempre uma transferência integral, né, do valor, e isso é uma grande vantagem. Não tem perda de patrimônio, né? Você transfere e não tem imposto, não tem nada disso. Isso aí, pessoal. Quem quiser fazer pergunta, fiquem à vontade. Eu tinha uma dúvida. Com esse novo plano familiar, quem já está no nosso plano, por exemplo, eu já comecei a fazer as baixas mensais. Eu posso abrir um novo para fazer algum outro tipo de aplicação? Sim. Você pode, e você pode fazer nesse atual também, tá? Se você quiser, você pode aplicar no atual também. Mesmo você já retirando, já utilizando, né, o recurso, você também pode voltar também a fazer. Muito bom. Legal, gente. Obrigado. Tá? Imagina. O que mais, gente? Eu vi aqui. Ô, Ricardo, você quer conduzir aqui as perguntas para a gente... Sim, claro. O Felipe Furtado faz uma questão sobre a liberação, né, para os novos entrantes, e sobre a portabilidade, como o processo é conduzido. Sobre a portabilidade, Felipe, eu posso responder aqui para você. Você sempre deve iniciar com a sua entidade. Então, você, caso tenha um plano já criado numa outra entidade, você precisa procurá-los e falar, olha, eu já sou participante de um plano, de uma entidade fechada, e eu gostaria de levar o dinheiro que eu tenho aqui para lá. E aí eles vão pedir informações sobre o nosso plano. E aí, nesse momento que você entra em contato com a gente, pede as informações que o seu banco, a seguradora vão pedir, e eles vão elaborar um documento que se chama termo de portabilidade. A partir disso, esse documento vai ser assinado por todos, e a portabilidade acontece na sequência, tá? Ô, Ricardo. Oi. É a Rosária. Vocês estão falando de portabilidade de banco e seguradora, mas e se o familiar tiver um plano de empresa fechado? Essa portabilidade dependeria das regras do plano desse familiar? Na verdade, tudo depende da regra do plano de origem, né? Se o seu plano de origem, normalmente os planos de entidades abertas e fechadas, a característica da portabilidade ele é presente em todos os regulamentos. Ele só precisa ver as regras dessa condição. Nem sempre ela permite que você possa transferir o saldo total. Então, precisa investigar bem qual é esse plano de origem. Se quiser contar com a nossa ajuda para entender um pouco melhor, a gente pode ajudar com isso também, tá? Pessoal, a gente também, se vocês, por acaso, virem alguma oportunidade, algum participante que queira migrar, você viu alguma oportunidade fora, tal, a gente manda para a gente as informações desse fundo, a gente faz comparativos também para vocês avaliarem, tá? Para vocês verem direitinho o que é mais interessante para vocês, tá? Porque a gente vê muita coisa, principalmente dessas plataformas de investimento que estão surgindo, essas mais antigas, enfim, que eles estão muito agressivos nessa questão de captação, e tem que tomar muito cuidado, porque é muito diferente, rentabilidade geralmente muito baixa, taxa de administração alta, a questão da sucessão dos beneficiários, às vezes o recurso fica para a seguradora, não fica para os beneficiários, tem que estudar muito bem. Então, assim, antes de tomar qualquer decisão, se vocês tiverem informações, também manda para a gente faz comparativo para vocês, para que vocês tomem a melhor decisão. Tá. Ok. Tá. O que mais, gente? Teve uma pergunta aqui de quando vai liberar para novos entrantes. Eu acredito que seja o plano família, né? A gente está com a projeção do segundo semestre, né? A gente quer colocar isso de pé o quanto antes, mas no nosso cronograma que a gente apresentou para o Conselho está previsto para agosto. Tá? Ô, Kleber, bom dia. Bom dia. Antônio... Tá baixo, pode falar um pouco mais alto?
Alguém ia falar alguma coisa? Estava baixo, eu pedi só para aumentar um pouco. Fica à vontade. Olha, Kleber, tem uma questão do César. O César fez uma pergunta aqui sobre parentes, né, de até 4º grau. Ele disse que tem um afilhado, tem parentesco, e que gostaria de fazer uma previdência para ele. Como é que a gente consegue responder para justificar, né, que esse 4º grau, relacionamento, a gente vai precisar de documentação para comprovar isso, não é isso? Possivelmente vai ter um documento que a pessoa vai assinar atestando a familiaridade, né, com o participante já da Inovar. Tá? Essa questão também da portabilidade, de eventualmente a pessoa estar num plano fechado, quando a gente colocar de pé o plano, quando já estiver funcionando, manda para a gente analisar, porque tem que ver caso a caso, viu? E muito possivelmente a gente consegue portar. Por quê? A gente vai trabalhar o nosso modelo de plano família, ele está vinculado a uma associação que chama ABRAP, que é a Associação dos Fundos de Pensão. Então, a gente está analisando isso com eles, e possivelmente todos os fundos de pensão que estiverem debaixo da ABRAP, a gente também faz parte da ABRAP, pode ser que eles possam migrar entre os planos, entendeu? Isso é muito novo, esses planos começaram a rodar em 2019, então tem muita coisa nova. Então, a gente está analisando com cuidado essas questões, porque é muito importante para a gente a possibilidade de a gente aumentar patrimônio. Quanto maior o patrimônio administrado, menos taxa a gente cobra, porque a gente só cobra o que a gente custa, né? Diferente dos bancos, né, que eles cobram para pagar a estrutura e tem que remunerar o acionista, né? Então, o nosso custo, que é 0,5% ao ano, é só para as nossas despesas de funcionamento, né? A folha de pagamentos, os prestadores de serviço, então é somente para custeio disso. E o que a gente quer? A gente quer que isso seja cada vez menor, mas para que seja menor, eu tenho que ter mais patrimônio para poder diluir isso, entendeu? Porque à medida que o patrimônio cresce, as minhas despesas não crescem na mesma magnitude. Então, eu consigo diminuir o custo, e isso reverte em retorno para vocês, né? Para nós, né? Eu também faço parte do plano. E acredito bastante, invisto bastante nele. Ô Kleber. Diga. Eu tenho uma dúvida aqui, Elizabeth. Nós startamos a Previdência para poder fazer um negócio, uma compra de um imóvel. E, num dado momento, a gente quer parar. Né, a gente já comprou e a gente gostaria de não receber mais, mas a gente teve a informação de que a gente precisa receber pelo menos uma X%, porque a gente startou o processo de previdência, e a gente não queria isso, né, a gente não queria mais pegar mais dinheiro, a gente queria continuar economizando, né, e para a gente é ruim, porque a gente, na verdade, vai receber, mesmo que seja o mínimo, mas para poder investir em outra coisa, afinal, porque a gente não pode manter na Previdência. Acho que isso daí deveria ser revisto, porque a gente apenas tirou para poder comprar um imóvel, e não que a gente quisesse manter isso, porque no momento não há necessidade para a gente. Posso responder essa, Kleber? Pode. Só esclarecendo, Elizabeth, assim, essa condição de você não poder suspender mais o seu benefício depois que você inicia, isso é a condição do regulamento, e esse regulamento, ele tem essa característica por causa da Previc. Ela não permite que você, pelo menos nesses planos, como o que a gente tem, né, da Inovar atual, ele não permite que você possa suspender a sua aposentadoria em algum momento. Ele entende, né, como isso foi desenhado já há algum tempo, ele entende que você tinha lá um momento em que você capitalizava esse patrimônio, em que você poupava um dinheiro para a sua aposentadoria, e depois, quando virasse a chave, aí sim você só ia receber. Então, ele nunca teve uma característica.
Não sei se hoje ainda é comum, se a Previc aprovaria, por exemplo, um regulamento para um plano fechado, com característica patronal, como ainda é o que a gente tem hoje, se ele permitiria que você pudesse suspender. A alternativa que a gente consegue oferecer para essa situação, por exemplo, é tentar fazer você tirar a menor retirada possível. Então, você tem duas situações. Ou você vai fazendo as retiradas, em algum momento pode fazer uma contribuição suplementar daquilo que você retirou, então, aquilo que você sacou, você coloca de volta. Pensando na questão tributária, é importante observar, porque se você faz uma retirada, você vai pagar um imposto sobre isso, então, tentar tirar dentro de um valor que seja ali isento de imposto de renda, ou até menos fazer um valor de retirada mínimo. Você consegue retirar até, por exemplo, R$50 por mês. Então, depois pode mandar um e-mail lá para a gente, no contato@inovarprevidencia.com.br, esclarecendo só essa situação e dizendo que você gostaria de fazer uma retirada do menor valor possível. A gente consegue ajustar lá e te esclarecer um valor mínimo para não ficar nessa condição. Mas no plano atual, isso ainda não é possível, tá? De você suspender o benefício, tá? Tá. Perdão, pode falar, desculpa. Não, eu achei ok. Você acha, então, que é válido você, por exemplo, juntar o dinheiro que é o mínimo e depois colocar de volta? Talvez Só fazendo um cálculo do imposto, né? porque se você ficar pagando imposto na retirada para depois devolver só o líquido, aí sim você está dando dinheiro de graça para o governo, aí realmente não é bom negócio. Se você conseguir colocar o seu benefício num valor, eu não sei qual que é a sua opção de imposto, mas se for na tabela progressiva, qualquer benefício abaixo de R$ 1.900 aproximadamente, ele é isento. Então você pode fazer uma retirada desse valor isento, vai juntando esse dinheiro e a cada 2, 3 meses você faz uma contribuição suplementar de volta. Então, você recapitaliza aquilo que você tira. O ruim disso é que o dinheiro está fora do rendimento, né? Você fica sem ganhar a rentabilidade nesse período. Então, o adequado, no seu caso, é fazer uma retirada de valor mínimo, tentar ajustar ali R$50, R$100. A gente vê como isso é possível, dependendo do seu patrimônio, do seu saldo, mas a gente consegue ajustar isso sim, tá? Acho que nesse caso fica melhor. Mas, infelizmente, ainda suspender ainda no plano patronal que a gente tem hoje ainda, isso não é possível, tá? Tá ok, obrigada. O Tarquini pergunta também sobre a possibilidade, né, de suspender, diminuir temporariamente. Isso pode ser feito. As alterações elas podem ser mensais. Então você praticamente consegue ajustar suas retiradas, observando ali qual foi a rentabilidade no período recente e ajustando os seus benefícios, né, de acordo com sua necessidade. A única questão hoje ainda é que tem essa burocracia. Você precisa pelo menos mandar para a gente um formulário lá para o site. Para o nosso e-mail, perdão, só com a sua opção para aquele mês. Então, qualquer opção que a gente recebe até o dia 20, a gente consegue fazer alteração ainda para refletir no benefício que a gente paga no dia 5 do mês seguinte, tá? Isso é bastante tranquilo e flexível. O José Vasconcelos pergunta também sobre qual o valor mínimo. É isso, José, se você puder encaminhar, então, um e-mail para a gente precisa saber qual que é o seu patrimônio, porque tem umas regras de retirada do regulamento, mas a gente consegue esclarecer para você também o menor valor possível aí para retirada, para ficar dentro do seu interesse, tá? Essa questão do benefício, pessoal, é bem flexível, tá? Todo mês você pode ajustar isso. Então, a maioria, ela tem optado por um percentual, mas, de repente, se você quiser fixar um valor, você pode fixar um valor, porque, às vezes, você tem um momento aí meio ruim de mercado, a bolsa cai, aí você olha lá na conta, entrou menos. Aí, às vezes, fica preocupado com aquele cenário de curto prazo, né? Nossa visão é mais longo prazo, então, até para conter um pouco a ansiedade, às vezes, né, que a gente tem, pode fixar um valor também, é uma opção. Ou deixa o percentual. Esse percentual você pode ir ajustando, né? Um mês eu preciso de um pouco mais, estou reformando a casa, vou viajar, vou tirar um pouquinho mais, tira um pouquinho mais. Aí depois de 2 meses, vou volta, ajusta de novo. Então isso é bem flexível, tá? O que mais, gente? Vocês me ouvem agora, Kleber? Sim, é Antônio, né? Prazer, Antônio. Eu ia até fazer a pergunta por escrito, mas é o seguinte, eu quando saí da Abril, fui para o Citibank e fiquei lá por 6 anos.
Eu fiz uma previdência com plano regressivo lá na época, e vence agora, dia 1º de março, eu posso começar a receber com aquele imposto de renda menor, né, que é o 10%. A minha dúvida é o seguinte: se eu exercer esse direito de receber lá, eu não terei mais, acho que, a chance de portar. E eu estou pensando, eu estou nessa live exatamente pensando nisso, e estou vendo que o pessoal está falando desse assunto. Eu queria, antes de exercer o direito de receber, se eu conseguiria fazer um comparativo do valor que eu tenho lá, trazendo para inovar, para ver quanto que seria o acréscimo que eu vou ter no meu rendimento mensal. Eu não posso fazer isso antes, porque senão eles vão, na verdade, considerar que eu estou fazendo a opção antes do prazo e que eu não quero. Eu já fiz o contato, e eles sugerem até que eu retire, porque não é um valor muito grande, né, que eu fiquei 3 anos e meio lá. Eles falam em fazer o resgate total. Eu não sei se aí eu tenho imposto de renda, não. Mantovani, só uma dúvida. Você já está recebendo a aposentadoria pela Inovar ou não? Sim. Então, essa é uma condição. Você, já como assistido, não pode mais trazer portabilidade para o seu plano aqui, tá? O regulamento não permite isso. O que você pode é ver as possibilidades de fazer as retiradas lá, de alguma forma, pagando o menor imposto possível, e ir colocando aqui no plano da Inovar, e capitalizando para cá. Essa é uma possibilidade, mas precisa observar bem essa questão do imposto de renda. Mas como assistido, você já não consegue mais trazer portabilidades para esse plano, tá? É uma condição que a gente sempre tem para os aposentados. Quando você inicia a aposentadoria pela Inovar, você já não pode mais depois portar, transferir o seu dinheiro para outro plano, você fica mesmo preso nesse plano, é uma condição, e você também não consegue mais trazer portabilidades de outro plano para colocar o dinheiro aqui. A única situação que você pode é fazer os aportes através das contribuições suplementares, tá? Ou caso você, por exemplo, iniciei a aposentadoria aqui, mas, poxa, agora eu gostaria de retirar o meu saldo no menor tempo possível. Aí a gente consegue também, de acordo com algumas regras ali do regulamento, ver a melhor situação, período em anos, né, o menor período em anos, ou sacar o maior percentual. Isso a gente consegue te ajudar para essa situação. Se você tiver alguma dúvida específica sobre o plano que você tem lá, e quiser ouvir da gente um pouquinho, também pode mandar um e-mail lá para o contato, passa as características desse plano, a gente pode te ajudar com isso sim, tá? Pode ver algumas características, mas portar, trazer para cá, essa condição, infelizmente, você já não pode. E essa condição que vocês estão apresentando como um novo benefício... Sim. Eu não posso trazer um montante... Para esse plano família, você vai poder trazer sim, tá? Então, o que vai precisar acontecer é que assim que esse plano família estiver aberto, né, disponível para você poder aderir, você faz a sua adesão, e aí sim você pode trazer os recursos de portabilidade de outro plano para esse novo plano, tá? Porque é um novo plano que vai ser criado dentro da Inovar. Você vai continuar com o plano que você já está aposentado e você vai poder fazer adesão a esse novo plano. E aí, para esse novo plano, enquanto você não tiver iniciado a aposentadoria, aí você vai poder trazer essa portabilidade. O problema só é esse tempo, né? Possivelmente nada antes de agosto deve acontecer. Então, você fique com essa posição, essa condição disponível de poder iniciar a sua retirada lá, mas não poder conseguir ainda trazer para cá por causa do plano que ainda não está disponível, tá? Só uma outra dúvida. Se eu, na verdade, conseguir fazer para esse plano família, vai ser possível imediatamente calcular um benefício ou não? Um complementar? Sim, nesse caso, sim. Você já vai poder trazer essa portabilidade e no mês seguinte você já determinar uma forma de retirada ali. Esse plano ele é muito flexível, ele não depende daquelas regras de preciso ter tanto de idade, tanto tempo de casa, igual tinha, né? É uma situação bem mais flexível, tá? E o IR regressivo mantém também? Pode, você vai poder fazer a opção. A Receita Federal diz que a opção para esse regime de tributação, ele é por plano. Então, você vai poder fazer uma opção de tributação diferente nesse novo plano, tá?
Tá bom. Ok. Eu vou mandar um e-mail para vocês. Tá bom, fechado. Tá joia, Antônio. A gente está à disposição. Tá bom, obrigado. Eu tenho mais uma dúvida, pode ser? Claro. Como é a primeira vez que a gente retira o dinheiro e foi para essa compra de um imóvel, eu queria saber com relação ao imposto de renda. A gente já paga o tributo de 10%, porque já estamos naquele prazo que a gente pode pagar. Quando junta com outros tipos de renda, a gente tende a pagar mais, ou isso entra numa parte do imposto de renda que a gente já pagou os 10% e não vai entrar mais naquela outra conta do imposto, os de 27 e poucos por cento, quando você junta todos os salários? Você quer responder, Kleber? Quer que eu responda? Pode responder. Tá. Essa opção, Elizabeth, da opção do regressivo, ela é uma característica dessa opção, especificamente. Então, assim, a Receita Federal permite que você pague um imposto de renda menor, então você paga uma alíquota menor, só que ela tira as vantagens que você teria da outra opção de tributação, que era de poder levar para sua declaração de imposto de renda e somar junto com os seus rendimentos, colocar ali os seus dependentes, os seus pagamentos de dedução. Então, a Receita Federal, ela é assim, só uma parte. Ela permite que você faça opção por esse regime regressivo, igual o que você disse ter feito, que permite que você vai pagar um imposto de 10%, uma alíquota que poderia ser menor do que a que você teria na progressiva, mas ele tira todas as vantagens que você teria daquela outra tabela. Ele não permite que você some esse valor aos seus rendimentos tributáveis e não permite que você use lá os seus descontos e pagamentos para tentar reduzir esse imposto. Então, na sua declaração de imposto de renda, isso vai separado. Você vai informar lá um rendimento tributável, e esse é um rendimento que tem uma tributação exclusiva. Ele é como o 13º o imposto de renda do 13º. Você informa para a Receita só o valor líquido, praticamente. Você não informa ali que você teve imposto retido, porque ele não vai permitir que você consiga restituir alguma coisa desse imposto, tá? Essa é a regra. A minha preocupação era pagar, não era restituir, não. Não vai aumentar. Esse valor desse seu benefício não vai ser somado com os seus rendimentos tributáveis, tá? A tributação, Elizabeth, desse caso, ela é definitiva. Você não pode utilizar para abatimento, e então fica restrito a esses 10%. Por isso que eu falei na questão do plano família, às vezes quem tem, por exemplo, está na regressiva no plano atual, ela tem um monte de despesa médica, por exemplo, e ela não consegue abater, né, com nesse regressivo, porque a tributação é definitiva. Aí, se ela entrar lá no plano família, no regime progressivo, aí ele consegue abater dessa parcela aí que está investido no progressivo. Entendi. Entendeu? Por isso que tem esse benefício fiscal aí é uma possibilidade aí para quem já participa do plano. Legal, excelente. Obrigada, viu? Imagina. Kleber, a gente tem uma pergunta aqui do Vicente Argentino, perguntando qual é o objetivo de rentabilidade atuarial deste ano. Você pode explicar para a gente? A gente está com 3,68%. INPC mais 3,68% é a meta atuarial. Tá? Essa é a meta. A Rosana Silveira pergunta, ela diz que, na verdade, o maior aporte financeiro era feito pela Abril e seus funcionários, né? Ela, com a saída da empresa e demissões dos funcionários, ainda há um aporte significativo ou a gente está apenas gerenciando o patrimônio? O aporte, a gente tem na verdade, assim, as empresas estão contribuindo pouco ou não contribuindo. Por quê? A gente tem um fundo que a gente chama de fundo previdencial. O que é esse fundo? Quando a pessoa pede o resgate, antes da aposentadoria, ela não leva a parte que a empresa colocou no saldo dela. E isso vai para um fundo que a gente chama de fundo previdencial. As empresas, elas não podem pegar esse dinheiro e retirar. Isso fica na entidade, fica na Inovar. Como ela pode utilizar isso? Em vez de ela fazer aporte em dinheiro das contribuições dos funcionários dela, ela pode utilizar esse saldo que tem nesse fundo previdencial. Então, no caso da Abril,
que é a principal patrocinadora que está em recuperação judicial, ela tem utilizado esse saldo dá para muito tempo, ela consegue ficar muito tempo sem contribuir, tem bastante recurso, e então, assim, a gente não tem entrada de recurso das empresas, tem sido muito baixo os recursos que vêm das empresas. Então, por isso, essa questão do fomento, a gente está buscando outras empresas também, né, o pessoal dos conselhos, principalmente do fiscal, Robson, o Max, o pessoal tem ajudado a gente a tentar adesão de novas empresas para a gente ter esse fomento na questão do patrimônio. É um problema sério isso? Não. Tem fundos de pensão que rodam com 200 milhões de reais. Tá? E, assim, é natural também, é característica dos fundos de pensão, ele ter uma ascensão de patrimônio e ter a sua maturidade, que a gente chama, e depois começar a decrescer, porque a população vai envelhecendo. Uma forma de atenuar essa curva descendente é essa questão do plano família. Esse plano família, vários fundos de pensão têm estudado e têm implementado esse tipo de plano para fomentar o volume de recursos administrado nos fundos de pensão. Tá? Então, a gente tem buscado novas adesões, pode ser que ocorra, tem alguma nova adesão que ajude a gente a ter sustentabilidade na questão do patrimônio, mas tem fundos que rodam com 200 milhões de patrimônio, faz parte da questão do segmento, né? Não tem nenhuma implicação nisso. E só complementando, não teve uma saída da empresa, né? Na verdade, ela só ajustou ali os seus níveis de contribuição dentro do regulamento, não tem nada que esteja diferente do regulamento, mas a empresa Abril, as empresas do Grupo Abril ainda são patrocinadoras do nosso plano, né? A Maria do Carmo pergunta se ex-funcionários poderão aderir a esse novo plano. Na verdade, se continuarem ainda com um vínculo com o plano, né, mesmo ex-funcionários, mas vinculados ao plano atual, vão poder aderir normalmente, né, Cleber? Sim, a premissa é você tá vinculado ao nosso plano, não à empresa. Isso aí. O Caldini pergunta aqui para a gente, ele diz que está no regime progressivo, mas que gostaria de entender melhor esses benefícios, né, que eu comentei aqui do regime progressivo. Então, Caldini, na verdade, a Receita Federal ela permite que você utilize na sua declaração de imposto de renda algumas possibilidades ali de dedução, né, do seu rendimento tributável. Então, você sempre coloca lá todos os seus rendimentos tributáveis, tudo aquilo que você recebeu no ano, você já informa qual o seu imposto retido ali, e essa declaração anual nada mais é do que um recálculo, né, no final do ano ali, para ver de que forma que você pode se beneficiar ou ter que pagar imposto de renda, caso você não pagou o suficiente ali, de acordo com as regras que eles têm. Basicamente, você tem deduções que é com instrução, né, então assim, pagamento de colégio, caso você tenha os seus dependentes de imposto de renda informados ali na sua declaração, e você ainda faça algum pagamento de educação para esses dependentes, plano de saúde, dentista, doações, tem algumas informações. Se depois você quiser, se puder mandar um e-mail para a gente também, pedindo só quais são isso, talvez eu consiga no site da Receita ali, algum lugar que diga quais são as deduções ou os benefícios que você pode conseguir, a gente pode te ajudar a esclarecer isso, tá? É uma coisa bem tributária mesmo, não é de profundo conhecimento da gente aqui, todas as condições, o ideal seria um contador mesmo para poder te esclarecer, mas tem algumas condições. O problema é que a gente tem ouvido que a Receita tem tentado dificultar a vida de todo mundo. Por exemplo, a gente já ouviu falar que plano de saúde ou despesas médicas, talvez ali coloque algum limite, né, que você não consiga colocar valores sem limites. Então, tem que ver as regras de cada dedução mesmo do que é possível, tá? Mas se puder mandar um e-mail lá para a gente pode tentar te ajudar com isso sim, tá?
O Felipe Furtado faz uma pergunta aqui sobre a saída, né, das editoras Ática, Scipione. A Saraiva não era patrocinadora do nosso plano, tá, Felipe? Era só a Somos, né, a Somos, Sistema de Ensino, Somos Educação, Ática e Scipione, que estão no processo de retirada. Ele pergunta aqui que o recurso de saída do fundo ficará na conta do colaborador. É isso mesmo, tá? Após a aprovação do processo pela Previc, todo o saldo que a empresa havia depositado em nome do participante, automaticamente vai ser transferido para o participante. E aí, qualquer situação que algum desses colaboradores decidam fazer, retirar ou portar, vai considerar o saldo integral do que você tinha aqui no plano, tá? Destacando que as pessoas que estejam vinculadas nessas patrocinadoras, elas poderão permanecer na Inovar, né, debaixo do nosso guarda-chuva. Ela vai poder estar debaixo da Inovar, que a Inovar também é uma patrocinadora. Então, ela vai ter a opção de permanecer no plano. Exato, tá? Exatamente. É isso, mais nenhuma pergunta aqui, só alguns... Pessoal agradecendo aqui, o Key deixando uma mensagem para a gente, os amigos, para a gente isso é bacana também, né, a gente tem gostado desse negócio, porque mais do que poder falar um pouco, de demonstrar a transparência que a gente busca sempre no dia a dia, Kleber, de talvez trazer essa dinâmica, né, de poder encontrar, talvez futuramente a gente fazer encontros e abrir para que as pessoas, né, possam conversar bastante, criar algum grupo depois, né, a gente sempre está pensando nisso, de poder criar essa integração entre os participantes. O objetivo é esse, gente, ter vocês cada vez mais perto, para tirarem dúvidas, enfim, o que nós pudermos auxiliar vocês nessa questão, né, do planejamento financeiro, da aposentadoria, né, de vocês poderem ter um futuro melhor, né, e aqueles que já estão em benefício, a gente também auxiliar, né, na condução do seu saldo, né, pode nos consultar, nos liguem, mandem e-mail, a gente está aqui para atendê-los, tá, da melhor forma possível. Críticas também, podem mandar sugestões, a gente não tem compromisso com erro nenhum, tá, nosso objetivo é procurar sempre evoluir. Sim, a Letícia está perguntando aqui, ela disse que a partir de fevereiro ela vai poder começar a receber o benefício, como é que ela tem mais informações? Letícia, a princípio, manda um e-mail para o nosso contato, @inovarprevidência, que lá a gente já pode te esclarecer, tá, como funciona o início da aposentadoria. É bastante simples, é tranquilo, não tem muita burocracia, é rápido, a gente esclarece ali com as possibilidades, a gente faz esse trabalho de assessoria mesmo, de poder te orientar o que é melhor, olhando aquilo que você diz que é melhor, né? Na verdade, a gente sempre diz isso, é o participante que vai dizer para a gente aquilo que ele espera, e a gente vai poder dizer de que forma que isso pode ser aproveitado, que pode ser... Então, mas só pode ser por e-mail, não tem como conversar... Pode ser... Marca um vídeo, pode ser uma apresentação. Um vídeo, pode prefiro, ser, porque eu sou leiga, assim. Não, fica tranquila. Eu acho que essa coisa de poder olhar no olho... Não, é ótimo. O atendimento presencial a gente ainda não está aberto, lógico, né? Toda, a gente gosta desse tipo de atendimento. O lugar que a gente está agora, que a gente, né, vai voltar assim que tudo se regularizar, no Paraíso, a gente tem lá um espaço bacana para poder receber os participantes. A gente sempre faz esse tipo de coisa pensando, né, em poder receber os participantes, para que eles possam ver nossa estrutura, ver como a gente trabalha, mas especificamente sobre a sua aposentadoria, a gente manda só o e-mail dizendo assim, gostaria de uma agenda para a gente conversar, e a gente vê o melhor horário para poder esclarecer tudo para você, tá? Fica à vontade. Tá ótimo, obrigada. A gente tem o maior prazer de fazer esse atendimento também via vídeo, viu? É o que a gente tem no momento, né? Lógico, então, infelizmente, a gente não pode. Eu vou pedir, então, um atendimento... Peço com você? Isso, pode pedir. Tá bom, Letícia? Maravilha. Obrigado. Eu adoro a Inovar, viu? Eu acho show. Obrigado. Parabéns para vocês. Obrigado. A gente tem hoje a gente está nós somos em 9 funcionários, né? E como a gente tem essa estrutura bem enxuta, a gente não expôs os funcionários, né, a irem para o escritório nesse momento. Desde março, a gente está em casa.
Mas a gente tem feito tudo que a gente fazia no escritório, a gente está fazendo de casa. A gente faz reuniões periódicas com a equipe, a gente tem muita coisa aí para colocar de pé esse ano, e o trabalho tem evoluído muito bem. Tá super certo, não tem que ir para o escritório mesmo, o negócio tá feio. Tem que se preservar, né, porque a situação tá realmente difícil, né. Espero que em breve nós possamos nos encontrar, né, presencialmente, a gente fazer algum evento. Ixi, acho que só final de ano, viu? Mas vai demorar, acho que um pouco. O que mais, gente? Fiquem à vontade para perguntar. Que a gente, mesmo com esse segundo plano, a instituição desse plano novo, ele permanece os dois sem fins lucrativos, né? Que isso a longo prazo é uma performance muito boa no percurso do plano, né? Isso, o Carlos trabalha com a gente na parte de tesouraria, então ele quis destacar essa questão da gente não ter fins lucrativos, né? Que, na verdade, o retorno reflete no retorno do investimento. Isso é importante, saber. Não tem fins lucrativos nenhum? Não, é o que eu falei, a gente cobra o que a gente custa. Então, assim, no final do ano, a gente faz o orçamento, que é aprovado pelo Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal acompanha a execução desse orçamento, né? Então, ali no orçamento, a gente só tem, só as despesas... A parte de vocês. E a administração, a folha de pagamento, prestador de serviço, só isso. A gente não cobra, não tem fins lucrativos. Então, é só o custo da administração. É muito bom. A Rosária pergunta aqui sobre o sistema de tributação, né? Que eu lembro que nós assinamos um formulário optando, né, pelo sistema, isso há bastante tempo atrás. Isso pode ser alterado? Não pode. A Receita Federal não permite. A gente até imaginou que alguma movimentação pudesse estar acontecendo no Senado e na Câmara, com objetivos de tentar mudar isso, né, de tentar levar essa opção de tributação para o momento que você fosse iniciar as suas retiradas, o que seria muito melhor, né, porque teria mais condições de avaliar se a regressiva ou a progressiva vai servir melhor ali para o seu bolso. Mas não, infelizmente é uma opção irretratável. Porque isso é uma briga. O meu caso é o contrário do que foi colocado aí, eu já tinha até conversado com você, quer dizer, eu só estou pagando o imposto de renda na declaração porque soma a minha renda, que é progressiva, com o INSS, então... É a primeira vez na vida que eu pago imposto de renda, porque nem os abatimentos que eu tenho conseguem superar os 20%, né? Então, se pudesse mudar o regime, como o Kleber explicou, e colocar no já tributado exclusivamente na fonte, para mim seria perfeito. Precisa sempre avaliar muito bem, viu, Rosário? Nem sempre quer dizer que a opção regressiva ela é melhor, tá? Precisa mesmo cada situação. A tributação progressiva, a outra, a qual você disse que está também, ela começa de alíquotas de isento, né? Então, você tem uma possibilidade de fazer uma retirada de um benefício ali, no qual você não paga imposto de renda, mas que ele é somado aos seus outros rendimentos na declaração. Então, quando tudo isso entra numa faixa lá de tributação, que possivelmente ocorre para você. O seu benefício do INSS tem um valor lá que pode ter um imposto menor, na Inovar, por exemplo, não tem imposto, está numa faixa alíquota, quando você leva para a declaração, aí você tem que... Isso é terrível, isso realmente acontece. Mas não necessariamente você pode estar pagando um imposto maior do que o que você pagaria na regressiva, tá? E a regressiva, ele é 10% direto, né? Então, pode ser que a alíquota que você está pagando hoje, somando ali o seu INSS mais a Inovar, possa estar em 8%, 9% a sua alíquota efetiva. Vai estar abaixo ainda dos 10%, que é a menor parte do regressivo. Então, precisa avaliar muito bem cada situação, tá? A regressiva é 10%?
É isso? A menor alíquota da regressiva é 10%. Ela vai Também decrescendo ao longo do tempo. mas se não dá para alterar, aí nem adianta avaliar. né? Não dá, não dá. Como Tá o governo bom, obrigado. mexe na tabela, Rosário, você vai ser beneficiado. Só o governo mexer na tabela. É a tabela o problema, Aí exatamente. você se beneficia, é verdade. É a tabela que é o problema. Já era para ter feito isso já, né? Há muitos anos. Obrigada, Ricardo. Imagina. Bem, pessoal, como acho que deu horário, né, já até passamos um pouquinho aqui de todos, né, acho que, Kleber, se você puder finalizar. Tá, joia. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, tá? Agradecer a minha equipe novamente por todo o empenho aí, principalmente em 2020, foi um ano extremamente desafiador, acho que é um ano que ninguém vai esquecer, né? Então, eu queria agradecer a minha equipe, os conselhos também, os conselheiros. Robson, obrigado, estou te vendo aí, não sei se tem mais algum conselheiro. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E a gente está firme aí para poder entregar um bom resultado em 2021, tá? Agradeço a parceria de vocês, o tempo de vocês. E qualquer dúvida que tiverem, entre em contato com a gente por e-mail, telefone. Se quiser, a gente faz o atendimento via vídeo, também não tem problema nenhum, a gente está à disposição. Tá ótimo. Tá joia. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigada, gente. gente. Vocês se cuidem. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau a todos.